Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula gravada. Tema: a Era Napoleônica. Então vamos que vamos, né? Compartilhando aqui as imagens. Ah, pessoal, na aula passada eu mostrei para vocês ah, o momento da conclusão do processo revolucionário francês, tá? A Era Napoleônica, ela tem muito a ver com a Revolução Francesa, ok? Se você levar em conta que Napoleão, ele ele se projeta nacionalmente, né, como líder militar, líder carismático, né? É justamente no curso da Revolução Francesa. Então, ele é filho da Revolução Francesa, ok? Bom, aqui nós temos uma imagem, pessoal, de Napoleão, general, mais ou menos no momento em que ele promove o golpe 18 Brumário, né? Que ele, na prática, ele toma o poder da França. Aqui, o general guerreiro, né? A figura belicosa de Napoleão, representando o Estado francês, e aqui a figura dele como imperador. Tá? Em 1804, a França deixa de ser uma república e Napoleão ele se autocoroa imperador dos franceses. Nós vamos ver isso numa segunda aula. Então, a era napoleônica ela é também um conteúdo extenso, pessoal. Então, uma aula só não dá, tá? Para você abarcar todo o conteúdo. Então, vai ser essa aula, a parte 1, e a parte 2, a final, que vai ser a fase do Império. Então, costuma-se dividir o período napoleônico em dois momentos: o consulado, que vai de 1799 até 1804, e a segunda parte é o império. É Napoleão Imperador, de 1804 até a sua derrota definitiva em Waterloo, em 1815. Tranquilo? Então vamos que vamos. Você tem o seguinte: em que momento começa, vamos assim dizer, a era napoleônica? É o momento em que Napoleão, na prática, toma o poder da França, ok? E aí nós temos o fato histórico chamado 18 Brumário. O que foi o 18 Brumário? Tá? Essa data, pessoal, ela é marcante na historiografia francesa, porque é considerada o desfecho da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, ok? Em que momento nós podemos aqui esboçar, né? Nós temos um momento em que a França, vamos assim dizer, mais do que a França, a Revolução corria alguns riscos, alguns perigos. No plano externo, né? Nós temos a ameaça externa, uma nova coligação de estados vizinhos absolutistas, mais uma vez minando as fronteiras da França, querendo invadir a França para acabar com a Revolução, tá? Restaurar a velha monarquia na França. Tá? O medo é de que a Revolução Francesa, né, fosse copiada, né, pelas populações dos países, e essa era a preocupação dos reis, né? Ver suas populações em levante contra o Estado absolutista. Então havia essa ameaça externa, os países vizinhos, tá? Com armas na mão, minando as fronteiras da França. Um outro perigo à Revolução era a desestabilidade no interior da França. Tá? Nós tínhamos grupos de camponeses que insistiam, tá, na retomada da divisão de terras, da reforma agrária. Né? Vocês se recordam que na última fase da Revolução, na fase do gabinete do diretório, o grupo girondino, né, não só paralisou a reforma agrária, como também reprimiu o movimento camponês, né? A chamada conspiração dos iguais, liderados pelo Graco Babeuf. Então, quer dizer, continuavam essas revoltas camponesas querendo partilha de terra, ocupar terras. Então,
o perigo era no interior da França, né? A intranquilidade, os temores. E na capital também você tinha lá, vamos assim dizer, um terceiro perigo à revolução. Tá? Havia notícias de que um grupo de monarquistas, os chamados realistas, que queriam a volta do poder do rei, né? Estavam conspirando, tá? Contra a revolução. Bom, diante desse quadro, tá? O que as lideranças do gabinete do diretório, não, no caso aí o grupo girondino, tá? O que eles vão fazer? Eles começam a se aproximar da figura militar de Napoleão, tá? Ou seja, eles querem alguém nesse momento que faça, né, ao mesmo tempo, o desfecho da Revolução Francesa, né, que garanta as mudanças promovidas pelos 10 anos de Revolução Francesa, mas, ao mesmo tempo, que combata os perigos, né, da Revolução. Então, começa a ser buscada a figura de Napoleão. Tá? Napoleão teve alguns sucessos e insucessos no plano militar, mas ele tinha popularidade. Bom, resultado, pessoal. O que acontece é que as coisas são facilitadas para que Napoleão alçasse o poder. Inclusive, seu irmão, que era chefe, né, da Câmara Baixa do Parlamento francês. Ele era presidente, vamos assim dizer, hoje, da Câmara dos Deputados. Né? E aí as coisas vão sendo facilitadas e aí ocorre o golpe de natureza militar, né? De Napoleão Bonaparte, o mais conhecido golpe 18 Brumário. E aí começamos, então, a era napoleônica. Tá? Bom, o que nós temos? Né? Nós temos aqui o momento, né, da tomada de poder, né? Napoleão ocupa com suas tropas Paris. Né? Bom, e aí você tem a República sendo continuada, a República Francesa continua, porém na forma de consulado. Tá? Mas um consulado não uno, um consulado trino. Tá? Napoleão, um clérigo que também era político, né, Sieyes, e do Cons. Aí você tem essa formação trina de consulado. Tá? O consulado depois vai sofrendo algumas metamorfoses. Né? O consulado, depois de trino, ele passa a ser uno, com um mandato de 10 anos para Napoleão, e depois se torna um consulado vitalício, ou seja, Napoleão continuaria até os últimos dias de sua vida. Bom, resultado, pessoal, mesmo o consulado inicialmente sendo trino, as fontes históricas mostram que quem mandava mesmo era o general Napoleão. E aí nós vamos ter, tá, a primeira fase da era napoleônica, o consulado, os primeiros 5 anos de Napoleão no poder. Aqui nós temos um Napoleão menos general e um Napoleão mais estadista, ok? Bom, primeiro momento, né? Sobre a política externa. O que Napoleão, nesses 5 anos, vai fazer internamente na França? Para depois a gente ver, no plano externo, qual foi a linha de conduta de Napoleão. Então, no plano interno, né? Primeiro momento, é o momento do Napoleão bombeiro, vamos assim dizer. Né? Ou seja, apagar fogo. Né? Ou seja, você vai ter em Paris prisões daqueles indicados como conspiradores, né? Muitos políticos do grupo realista, aqueles que queriam a volta da monarquia, acabar com a revolução, muitos são presos. Né? No interior, você vai ter uma série de ações militares buscando reprimir as revoltas camponesas, ou seja, Napoleão busca trazer, né, ao campo, né, de volta a tranquilidade. Né? E, ao mesmo tempo, nós vamos ter o combate nas fronteiras. Né? Napoleão vai rechaçar, vai impedir o avanço de tropas de países vizinhos sobre o território francês. Então, no primeiro momento, ele salva a revolução dos perigos que existiam, os perigos internos e o perigo de invasão estrangeira, o perigo externo.
Logo em seguida, pessoal, Napoleão vai fazer um reordenamento da economia francesa. Tá? Primeira coisa, ele cria um banco oficial, chamado Banco da França. Ele unifica moedas, né? Porque a França era uma bagunça, cada província emitia seu dinheiro, ele padroniza a política monetária. Ao mesmo tempo, ele concentra a arrecadação de impostos só em Paris. E aí ele pode, logicamente, né, manusear, ele pode controlar os recursos públicos. Outra coisa, ele abre uma linha de crédito. Napoleão ele fomenta, ele incentiva, né, com dinheiro do Estado a juros baixos, pequenos empresários, grandes empresários, né? Principalmente o setor da indústria e do comércio, vai ter um incentivo muito grande. Né? No campo combate à inflação. Tá? A inflação que já vinha se arrastando desde a Revolução Francesa, Napoleão ele vai amenizar a espiral inflacionária. Ao mesmo tempo, Napoleão promove uma reforma moderna, tá? Política educacional. Tá? Ele cria escolas laicas, desvinculadas de religião, escolas laicas, o ensino laico. Ele promove também a construção e a montagem de escolas em várias províncias para a educação infantil. E o interessante, ele cria as chamadas politécnicas, os liceus. O que seria uma escola politécnica? O jovem só se formaria, tá, após aprender uma profissão na escola. Então, Napoleão praticamente cria nas politécnicas um sistema educacional voltado para a preparação de mão de obra qualificada, né, profissionalizada, tá, para o comércio e a indústria que ele está fomentando, que ele está incentivando. Tá, ok? Bom, além do que, Napoleão foi um tocador de obras, né? Napoleão promoveu uma série de reformas, restauração de prédios, principalmente em Paris, buscou modernizar a arquitetura de Paris. Mas o forte de Napoleão foi estradas, muitas estradas, pontes e ampliação e criação de portos no litoral da França. A ideia de Napoleão era melhorar a circulação de mercadorias dentro da França, o comércio, e ao mesmo tempo, né, que a França pudesse, através de portos modernos e ampliados, né, ampliar comércio externo. Tá? Bom, além do que, nós vamos ter também uma forte mudança no plano do direito. Bom, primeira coisa, Napoleão ele vai legalizar a reforma agrária que havia sido feita na época dos jacobinos, lá na Convenção Nacional. Tá? Lembra do momento em que, na primeira fase, as terras da igreja, né, foram confiscadas, as terras da nobreza imigrada foram confiscadas para fins de reforma agrária. Aí veio os jacobinos, Convenção Nacional, e fez uma política de assentamento de centenas e centenas de famílias. Pois então, na era napoleônica, do consulado, Napoleão vai legalizar, vai dar documentos, né, garantir a propriedade privada sobre essas terras às famílias camponesas. Né? De certa forma, era uma maneira de Napoleão cooptar, trazer para si o apoio dos camponeses que ele tinha acabado de reprimir no começo do consulado. Tá? Bom, então, no plano jurídico, um dos grandes feitos foi a legalização, o reconhecimento da reforma agrária da fase jacobinista. Mas o mais importante vem agora. Napoleão ele promove uma reforma no direito, ele cria o Código Civil. Tá? O Código Civil que vai trabalhar vários aspectos, né? Você vai ter aí o direito de família, o direito de sucessões, tudo no Código Civil. É o primeiro código civil moderno. Inclusive, após esse Código de Napoleão, outros países vão codificar, né, a legislação civil, vamos assim dizer, né? A norma civil. Bom, e o interessante é que nesse Código Civil, tá, ele, além de ele consolidar todas as liberdades trazidas pela Revolução Francesa, liberdade, né,
e liberdade e direitos à vida, à propriedade, né? Direito à privacidade, etc, etc. E as liberdades, tá? Liberdade de expressão, liberdade religiosa. Ele cria o casamento civil e também o divórcio, tá? Além do que ele garante a propriedade privada no plano jurídico. Então, foi de muita importância o Código Civil. Só um detalhe: no Código Civil se percebe claramente, tá, duas agressões ao ideário revolucionário francês. Primeiro, a proibição de greves, né? E isso entra em contradição com o princípio do liberté, da liberdade. Por que, que os trabalhadores não podem se organizar e pressionar através de greve? Não é o princípio da liberdade? Pois então ele institui, tá, que greves não devem ser feitas, a proibição de greves pelo Código Civil. Um outro detalhe também, a questão da mulher. A mulher no Código Civil napoleônico, ela é propriedade inicialmente do pai, e quando ela se casa, ela se torna propriedade do esposo. As mulheres não tinham ali, né, contemplados praticamente nenhum direito. Bom, mas o que nós temos na política interna, né, vamos assim concluir, mudanças no plano econômico, educacional, etc., jurídico. Mas o interessante é que, ao chegar ao final dessa fase, né, aproximando de 1804, nós podemos concluir que o consulado, né, acima de qualquer coisa, terminou servindo para Napoleão pacificar o país. Como assim? Por exemplo, ele anistiou os presos políticos. Aqueles que ele prendeu no começo do consulado, com o passar de alguns anos, ele concedeu anistia, perdão, libertou, abriu as cadeias, né, para os presos políticos, além também de presos da linha mais radical dos jacobinistas, tá ok? Bom, e aí nós temos a política externa agora, né? O que Napoleão, nesses 5 primeiros anos, Napoleão estadista, fez no plano da política externa? Bom, primeira coisa, pessoal, lembra que na primeira fase da Revolução Francesa, a Revolução, né, limitou a autoridade do Papa sobre as igrejas católicas francesas, né? Subordinou, vamos assim dizer, a Igreja Católica Francesa ao parlamento, à Assembleia Nacional. O Papa não gostou, né? Mandou mensagens de repúdio a vários países, tudo lá na primeira fase. Então, desde aquela época, as relações entre Paris, né, a França, e o papado, Roma, estavam rompidas. Napoleão, muito esperto, sabendo que boa parte da população francesa era católica, né? Essa situação não poderia perdurar muito, né? Os católicos, maioria praticamente do país, e o Estado francês, vamos assim, rompido relações com o papado. Então ele chama o Papa, tá, para uma conversa. E aí, né, depois de uma rodada e outra de negociações, acerta-se um acordo, a chamada Concordata de 1801. Tá? Concordam ambos os lados, né? O papado, né? No caso, a Santa Sé Romana, a Igreja Católica, e Napoleão, né? O Estado francês, entram em acordo. Que acordo? As bases desse acordo. É, Napoleão não devolveu os bens e terras para a Igreja Católica, mesmo porque boa parte dessas terras já estavam com famílias assentadas, inclusive legalizadas juridicamente a posse, né? Mas Napoleão reconheceu nesse tratado que a maioria dos franceses eram católicos, tá? E também criou uma certa prerrogativa. Os clérigos, né? Padres, né? Dentro da França, receberiam, né, uma espécie de salário do Estado francês, quase que seria um funcionário público francês. Bom, e aí pacificou-se a relação Estado francês e, é, e Igreja Católica. Aqui nós temos a figura, né, um slide que mostra o Papa Pio VII, tá? E o cônsul vitalício Napoleão Bonaparte selando, assinando, né, uma concordata, um tratado de paz e de concórdia, né? Bom, mas voltando.
Então, no campo da política externa, ele reata relações com Roma, com o papado. Outra coisa, durante alguns meses, né, não durou muito tempo, Napoleão fez um esforço diplomático, colocou todo o seu corpo diplomático para assegurar paz com os países vizinhos, aqueles que durante a Revolução queriam invadir o país, né? Ele vai dar um show de diplomacia. Napoleão começa a assinar tratados e mais tratados de paz com os reinos vizinhos, né? Inclusive, aí se destaca até com a arco-inimiga Inglaterra, né? França e Inglaterra já não se entendiam desde a Guerra dos 100 Anos, né? Você tem a assinatura do Tratado de Amiens, um tratado meio que de paz entre Inglaterra e França. Então, foi bem sucedida, né, essa política diplomática de paz de Napoleão. Tá? Depois a gente vai ver que Napoleão vai assinar essa fase de paz, né? Mas ele estava, na verdade, ganhando tempo para rearmar a França, reequipar o exército, aumentar o efetivo de soldados, porque ele vai invadir esses países depois. Tá? Bom, mas vamos lá. Então, nós temos a Concordata de 1801, reatando com o Papa, o esforço diplomático, né, bem sucedido em tratados de paz com todos os reinos vizinhos e até distantes, tá? E outra coisa também, ele vai anistiar a nobreza que estava no estrangeiro. Muitos nobres, durante a Revolução, deixaram a França. Tá? O que acontece? Napoleão vai anistiar, ou seja, ele decreta uma anistia que todos os nobres, todos os franceses que se quisessem voltar para a França não seriam perseguidos, não seriam considerados traidores do Estado francês, né? Só não poderiam querer reaver seus direitos feudais ou propriedades, mas poderiam voltar à normalidade da cidadania. Tá? Na verdade, Napoleão foi muito esperto. Ele buscou anistiar essa nobreza francesa, mesmo porque muitos nobres, né, tinham levado seus capitais, né, poderiam voltar para a França e aplicar seus capitais no país. Né? Bom, mas voltando. E aí, política externa, reatou com o Papa, não é? Paz com todos os reinos vizinhos, e concedeu anistia à nobreza que está no estrangeiro, poderia voltar. Outra coisa, dentre os países que ele amarrou tratados de paz, a Áustria continuava resistente a assinar paz. Com a Áustria, não. Com a Áustria, a França vai continuar uma guerra que já vinha de um tempo, só que ele vence a guerra frente à Áustria e submete os austríacos a um vergonhoso tratado. E, por último, pessoal, marcando a política externa de Napoleão, tá? Napoleão já se preparando para guerras que ele tem, né, em perspectiva. Napoleão, então, vende um território na América do Norte, um grande território, ao governo dos Estados Unidos, tá? O território da Louisiana, né? Aqui, ó, vamos lá. Todo esse território aqui, pessoal, ó, todo esse território, né? Pegando lá da fronteira atual do Canadá, né? Chegando até aqui, ó, o Mar do Caribe, tá? Todo esse território aqui é o chamado meio oeste americano ali, né? A região da bacia do Missouri, do rio Missouri, um trecho também ali do Mississippi. Então, todo esse território gigantesco, no papel, pertencia à França. Não que aqui você tivesse uma densa população francesa ocupando, não, não. Era apenas no papel que pertencia à França esse território. Na verdade, esse território era hiperpovoado por uma série de povos indígenas norte-americanos, né? Tá? Você tem aí os Dakotas, né? Os chamados Siouxes, né? Você tem aí os Cheyennes, né? Os Cherokees. Mas então era um território mais de índios mesmo, né? E você tinha poucas fortificações militares francesas, né? Garantindo o território juridicamente à França. Então Napoleão, em 1804, resolve vender esse território ao governo dos Estados Unidos, que estava na chamada Marcha para o Oeste, buscando, né,
criar um território de costa a costa, né? Uma costa para o Atlântico, uma costa para o Pacífico. Nós ainda vamos estudar essa matéria lá na frente, né? Que é Estados Unidos no século XIX. Então é isso, ele vende por 15 milhões de dólares. Bagatela para o governo norte-americano na época, né? Não era muito dinheiro, né? Era dinheiro, mas não era muito para um território que era vasto, ok? Bom, e aí, pessoal, nós estamos caminhando para o final do consulado, tá? Nós estamos nos aproximando de 1804. Bom, e aí nós temos o quê? Duas questõezinhas para a gente resolver, pessoal, questões de vestibular. Nós temos aqui, ó, Napoleão Bonaparte tornou-se primeiro, desculpa, tornou-se primeiro cônsul da França em 1799, sobre o período napoleônico. É correto afirmar, sobre a era napoleônica, principalmente a primeira fase, o consulado, né? Vamos que vamos. A chegada de Napoleão ao poder foi uma vitória dos partidos da realeza? Não, ao contrário, né? O grupo realista, né? O grupo realista era contra-revolucionário, né? Não cabe colocar certo aqui, porque está dizendo que Napoleão, né, chegou, alçou o poder por conta do grupo realista. Não, ao contrário, esse grupo realista era adversário, né, da figura de Napoleão. Letra B. A origem aristocrática de Napoleão já estava errado, né? Napoleão ele não tinha origem na nobreza. Sua família era uma família, vamos assim dizer, de desclassificados, né? Uma família simples, uma família pobre. Napoleão nasceu numa ilha chamada Córcega, tá? Então, já está errado, né? Dizendo que Napoleão tinha uma origem na nobreza, a família dele era aristocrática, nada disso, né? Letra C. No plano interno, preste atenção nessa alternativa. No plano interno, o governo de Napoleão foi marcado pela reestruturação da burocracia estatal, é verdade. Ele redefiniu, né, de forma funcional o Estado francês, tornando-o melhor, mais eficiente, e pelas obras de infraestrutura realizadas. Como eu falei, Napoleão gostava de obras, né? Tá? Estradas, portos, pontes, etc. Ok? Letra D. O imperador Napoleão governou a França difundindo a democracia republicana? Não, tá? Vocês vão ver que, inclusive, a partir de 1804, vai ser instaurado o império. Então, é a letra C mesmo, tá? Bom, segunda questão, pessoal. A Revolução Francesa eliminou privilégios do antigo regime, tá? Difundindo os princípios do liberté, igualité, do fraternité. Tá? Napoleão Bonaparte adotou medidas que violaram esses princípios. Assinale a alternativa que contém uma dessas medidas. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Os vultos da história, né? Os grandes líderes da história, Napoleão é um deles, sempre passaram para a história como figuras contraditórias, né? Que mesmo defendendo certas ideias, em algum momento fez coisas que contrapunham essas ideias. Napoleão teve muito disso, né? Na próxima aula, que eu vou trabalhar em impérios, vocês vão perceber que Napoleão, em alguns aspectos, ele traiu o ideário da Revolução Francesa, tá? Porém, ele continuou muitas das mudanças da Revolução Francesa. Então, é uma figura controversa, né? Contraditória. Napoleão foi um desses, tá? Então, veja só, está querendo nessa questão, né? O que Napoleão, né? De certa forma, o que Napoleão adotou como medida, né? Que negaram princípios da Revolução Francesa. Então, vamos lá. Letra A. A ratificação da reforma agrária realizada pela Revolução, né? Não, ele legalizou a reforma agrária. Tudo bem, ele não deu continuidade à reforma agrária, mas ele reconheceu a reforma agrária que tinha sido feita na Convenção Jacobinista. Letra B. O congelamento de preços por meio da decretação da lei do máximo. Isso foi coisa lá da Convenção, a lei do máximo. Tabelou os preços, né, para combater a inflação. Não, Napoleão ele foi defensor do livre mercado. Tá?
da não intervenção muito pesada na economia, ok? Letra C, a proibição no Código Civil, né, de greves operárias. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, o Código Civil, né, de certa forma, agredia, né, o ideário da Revolução quando não permitia a liberdade de organização, de luta da classe dos trabalhadores, ok? Bom, e assim, pessoal, nós encerramos a primeira parte, a parte do consulado, e a próxima aula, a parte final, nós estaremos falando de como Napoleão, né, se autocoroou imperador e o seu governo como imperador de 1804 até 1815, com sua derrota definitiva. Um abraço a todos, ok? E tudo de bom. Tá?